Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje é dia 1º de julho de 2022, sexta-feira, manhã de mormaço. A temperatura está com 24 graus, mas a umidade do ar está com 98%. Agora são 4 horas e 35 minutos. A alvorada de hoje foi às 4 horas e 26 minutos, e o crepúsculo será às 19 horas e 1 minuto. O dia durará 14 horas e 35 minutos. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Eu vim do Brasil há mais de 30 anos, trabalho numa fábrica de tratores agrícolas, moro em casa própria com a minha família, a senhora Japinha e meus 2 filhos. Comecei este canal em maio de 2021. E registro cenas do cotidiano nosso. Às vezes faço narração contando sobre algo interessante que aconteceu no meu trabalho, ou falo de algumas curiosidades deste país. No início comecei filmando paisagens de arrozais, e cenas de viagens que eu fazia. Eu não tinha ideia de como montar um canal diferenciado dos outros, e na falta de ideias resolvi filmar vídeos do caminho do meu trabalho. E para minha surpresa, conseguia filmar muitos flagrantes da natureza, como um falcão que me acompanhou voando ao lado do carro, dias de chuvas, neves, fazão cruzando a avenida, alvorada e pôr do sol lindíssimo, neblinas de todo tipo. Então batizei o vídeo de rotina, mas na realidade não tem nada de rotina nos vídeos, cada dia é uma novidade. O vídeo é atualizado diariamente em tempo real, de segunda a sábado às 19 horas, gravo de dia no Japão, e no mesmo dia à noite eu mostro no Brasil, com uma pequena ajudazinha do fuso horário. É bastante trabalhoso montar os vídeos diários, então me ajudem se inscrevendo no canal. E se for inscrito, me dá aquele like. O canal é gratuito e sem compromisso. No dia 1º de julho de 1979, a Sony lançou um pequeno aparelho de som chamado Walkman. Foi o momento que o simples ato de ouvir música mudava de forma. Você podia carregar a música junto onde quer que seja. Na época já existiam os gravadores portáteis e radiogravadores, mas de longe poderíamos andar ou correr com ele, mas o Walkman da Sony dava para fazer isso. No início era um reprodutor de fita cassete, depois o reprodutor de CD, e finalmente o reprodutor de MD. Chegaram a lançar os Video Walkman que reproduzia DVD. O Walkman acompanha até hoje a evolução da eletrônica, atualmente usando chips de memória. O tamanho físico diminuiu bastante, e mesmo com os celulares possuindo capacidade de reproduzir músicas, tem usuários que preferem utilizar o aparelho da Sony. A trajetória até o lançamento tem muitas histórias interessantes. Tudo começou quando o Sr. Masaru Ibuka, um dos fundadores da Sony, chamou o diretor de desenvolvimento, Sr. Kozo Ozone, pedindo para desenvolver um aparelho de som, pequeno o bastante para poder levar dentro de um avião, para ele poder ouvir músicas. O habilidoso e esperto Sr. Kozo aproveitou partes de um gravador portátil já comercializado, e adaptou da maneira que o Ibuka havia pedido, e apresentou o protótipo. O Ibuka gostou tanto do resultado, que mandou desenvolver melhor o aparelho para poder lançar no mercado. Muitos diretores da Sony criticavam que um reprodutor que não consegue gravar som não iria agradar os consumidores. Diziam que iria ser um fracasso, que tudo era o capricho do Ibuka, para variar. Mas Ibuka e Kozo não deram ouvidos, e no dia 1º de julho de 1979 foi lançado o Walkman no Japão. Uma curiosidade, a palavra Walkman, apesar de parecer inglês, não existia esta palavra na língua inglesa, foi inventada pela Sony, mas hoje em dia no dicionário inglês você encontra a palavra, e consta como aparelho de áudio portátil desenvolvida pela marca japonesa Sony. É a mesma coisa da Miojo, que na realidade é nome de uma marca de macarrão instantâneo, mas os brasileiros chamam todos os macarrões de miojo, no mundo. Inclusive no Japão chamamos os aparelhos de áudio portátil de Walkman. Sobre o lançamento da Sony, a mídia em geral não repercutiu bem com o lançamento, e o departamento de marketing da Sony decidiu então levar o aparelho onde concentram jovens, mostrando como é prático carregar o som no próprio corpo. A estratégia deu certo,
Em um mês de lançamento foi vendida 3.000 unidades, mas no mês seguinte foi vendida 30.000 unidades, que era o total da produção inicial, e a escassez de oferta continuou por meio ano, não dando conta da demanda de oferta. A cultura de carregar a música virou uma mania entre os usuários. O Walkman estava presente em todos os lugares, tornando um enorme sucesso mundial. E tudo começou de um capricho do Ibuka, que queria ouvir músicas no avião. No final da década de 80, surgiu o CD, e a Sony lançou o primeiro CD player portátil do mundo. Na década de 90, entra no mercado o MD, e a Sony lança o MD Walkman, mas não obteve sucesso nos Estados Unidos e Alemanha. Parecia um trono estável para a Sony, mas no ano 2001, aparece os MP3, e entra em cena a conhecida marca, a Apple, com seus aparelhos iPod, e depois os serviços de download da iTunes, que revolucionou o mercado de músicas e direitos autorais. Mas a Sony continuou como forte concorrente da Apple, e em 2009 ultrapassou as vendas em relação ao iPod. Apesar que, segundo analistas econômicos, não foi bem isso, os usuários simplesmente trocaram os aparelhos de iPod para o iPhone, que além de telefone é possível ouvir as músicas do iTunes. Mas a Sony continua produzindo o Walkman. Existem milhares de fãs no mundo que preferem ouvir o som da Sony. E pensar que na época que a Apple estava mal das pernas, a Sony quase comprou a Apple, mas o Steve Jobs voltou para a Apple, e não preciso contar esta continuação. Falei um pouco da história do Walkman da Sony, o pioneiro do som portátil, que foi lançado no mercado, hoje, há 43 anos atrás. Hoje vou seguir reto. Vou usar o outro estacionamento, pois vou sair a meio-dia para consulta com o meu neurologista.
Obrigado pela sua companhia, e até amanhã.